Quando eu era pequeno, eu ia com minha irmã numa igreja assembleia, lá na Paraíba, onde eu ia. E eu ia só porque dava doce. Estou confessando aqui, Senhor, me perdoa. Eu ia porque dava doce. Eu esperava o culto todinho, às vezes eu dizia assim, não vai acabar esse negócio para comer meu doce. Misericórdia. Não tinha compreensão, né, Pedro? Eu era um menino sem noção. Mas eu cresci. A palavra de Deus, Paulo diz assim, a gente tem que deixar de ser menino. Tem que crescer na fé. Tem que amadurecer. Sabe o que falta muitas vezes na gente? Maturidade. Muitas vezes a gente já cresceu, mas a maturidade não veio ainda. Muitas vezes a maturidade demora. Muitas vezes você vê uma criança com 7 anos que tem mais maturidade do que um adulto de 30 anos. Eu já vi isso. Tem menino que olha assim e diz, não é possível, esse menino tem 20 anos. A mãe que conversa, o menino tem 5. A moleque é esperto, é inteligente, maturidade. Olha só, para Pedro seria impossível sair dali. Vamos voltar, né? Para Pedro seria impossível escapar daquele lugar, Felipe. Porque ele era um simples pescador. O que ele vai fazer? Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Imagina só, nós presos em um lugar com 20 guardas nos segurando, corrente amarrada para todo lado, Pedro numa prisão de pedra. As prisões daquele tempo eram um buraco de baixo, onde escorria o esgoto, onde descia água, sujeira. E o cara era preso de pé, nem deitar podia. E nós? Que situação que nós passamos igual Pedro, gente? Misericórdia. Olha o verso 6, diz o seguinte: e quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro estava entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, como já disse, guardado no cárcere. Na noite, no momento, era o fio, era o ponto de partida de Pedro para a morte. Naquela noite que ele estava para ser apresentado, o carrasco já estava pondo aquela máscara preta, a guilhotina já estava sendo limada para descer e decepar o pescoço de Pedro. Foi no último momento. Não há mais saída. Mas olha o que diz Salmos 31:14. Mas eu confio no Senhor e digo, tu és meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Diga isso para Deus, meus queridos. Acredite no que Deus pode fazer. A gente muitas vezes nós somos duvidosos. Muitas vezes a gente olha assim e diz, não, Deus não é capaz de fazer algo tão grande. Olha, quem somos nós para julgar o que Deus pode e o que Deus não pode? O que seria grande demais para Deus no pensamento nosso, gente? O que seria grande demais para Deus? Se nós somos criação de Deus, se esse planeta, todo o cosmo foi criado por Deus, o que ele não pode fazer? Curar um câncer? É só ele estalar o dedo. Trazer meu marido para a igreja. Nunca consegui trazer, eu tento convencer. É porque você está tentando. Deixa Deus tentar. Quando eu tento, não dá certo, Marilene. A gente tem que contar com esse braço poderoso que tem lá em cima, Pedrão. Quando a gente conta com ele, a coisa acontece. Sabe quando é que Deus sabe quando é que Deus vai fazer funcionar, Pedro? Quando a gente dizer, Senhor, eu não aguento mais. Quando a gente dizer, Pai, eu estou deixando nas tuas mãos, eu não tenho mais força, ele vai agir. Aí ele vai dizer, bom, agora que você tirou a sua mão, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque ele não dá glória para ninguém. Nós temos que contar com ele. O pecado existe para a gente reconhecer a grandeza de Deus. O pecado está em nós para a gente saber que ele é misericordioso. O pecado, ele tenta nos destruir, mas a gente vê a luz
em Jesus. Esse era o caso de Pedro. É um caso parecido com o de muitos. Esse caso às vezes você não está passando, mas você tem um conhecido que está passando por isso. Às vezes você tem um parente que está passando por isso. Às vezes a gente ouviu falar de alguém que está numa situação parecida. Não é só na cadeia. É um casamento destruído. São filhos das drogas. São filhas na prostituição. É pai e mãe que não aceita mais. São vários itens. O Salmo, olha só que Salmo maravilhoso, Salmo 23, olha só. Não precisa abrir não, só escuta. Ó, Salmo diz o seguinte, Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que lindo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Maravilhoso. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Lindo esse salmo. Só que aí quando a gente chega no verso 4, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Gente, ainda tem um vale da sombra e da morte. É o dia mau.